Muito bem. Nesta noite, o tema da nossa conversa de manhã foi famílias conectadas com Deus. Agora nós vamos falar sobre filhos e pais desconectados. Vamos falar de uma realidade visível, provavelmente em todas ou quase todas as casas, os lares aqui representados. Infelizmente, essa realidade atinge muitos lares hoje. Então fique atento para o que o Senhor tem para nós. E de maneira maravilhosa, de uma maneira encantadora, o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas de maneira maravilhosa. Essa palavra, essa velha palavra de Deus, ou essa antiga palavra de Deus, ela é tão nova, ela é tão poderosa, ela é tão viva, ela se renova tanto, ela nos fala tanto de tantas coisas, com as mesmas palavras, ela é tão viva, mais do que nós imaginamos. Precisamos estar muito atento ao que ela nos fala, ao que o Espírito nos fala. Fique vivo nesta noite para ouvir o que o Espírito tem para você. Abra a sua Bíblia, vai ser projetado aqui também, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 11, nós vamos focar nos versículos mais adiante. Nós vamos ver toda a história. E interessante que eu já vi muitos sermões nesse texto, Lucas 15, 11 em diante. A parábola do filho perdido, do filho pródigo. Vamos projetar aqui. Muito bem. Eu queria, veja na Nova Almeida atualizada. Eu gosto muito dessa versão anterior, da revista e atualizada. Olha, quando eu me converti, eu li a Bíblia na versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Era uma versão bem difícil de entender, por causa da linguagem. Depois eu comprei uma Bíblia revista e atualizada, não mais da Sociedade Bíblica do Brasil, mas da Imprensa Bíblica Brasileira. Ela já não existe mais, a Imprensa Bíblica. Era a versão revista e atualizada. Ficou mais fácil de entender naquele tempo. Depois, a Sociedade Bíblica do Brasil, não mais a Imprensa Bíblica, a Sociedade Bíblica, lançou a revista e atualizada, baseada na revista e corrigida que eles tinham. Uma linguagem maravilhosa, e nela eu aprendi muita coisa e gostei muito e amei, ainda hoje. Os textos que eu tenho decorado é dela. Mas quando eu conheci a Nova Almeida atualizada, que é uma atualização da revista e atualizada, eu percebi que para mim, já com essa idade, ficou mais fácil de entender melhor, porque a linguagem é bem parecida do nosso cotidiano, do nosso falar diário, e aí ficou mais fácil para mim entender cada vez mais. E aí é desafiador, porque cada versão dessa a gente vai lendo toda para poder entender toda como é. E aí eu gostei bastante dessa, muito embora a revista atualizada de 94 da Sociedade Bíblica é como se fosse um padrão, o mais bonito padrão que foi criado para nós brasileiros. Ficou gravado no coração, mas essa para mim me é mais fácil de entender, só orientando, porque não há uma disputa nenhuma. Às vezes o pastor Cícero sempre utiliza a revista e atualizada, eu amo aquela versão, e eu utilizo essa, estou justificando porque que eu utilizo essa. A gente vai ficando velho, vai ficando mais difícil de entender as coisas, e aí, quanto melhor, facilita. Mas há outras linguagens aí que é atualizadíssima demais e foge do meu entendimento, do meu querer. Como eu disse, esta parábola eu já vi
tantos sermões, eu já preguei tanto nela, mas o que Deus vai nos falar hoje eu nunca tinha visto por este ângulo, eu nunca tinha visto dessa forma, e eu quero que você fique atento ao que vamos trazer para vocês da parte de Deus. É uma palavra direcionada para a família, sim, mas especialmente para os filhos. Por isso que ela foi propositadamente colocada para a noite e não para de manhã, onde há uma divisão, que os filhos estão lá, vendo uma palavra específica para eles, e aqui os pais, vendo uma palavra específica para os pais, e à noite todos juntos, mas esta palavra é tanto para os pais, quanto para os filhos, muito mais para você, filho, enquanto filho. Quero chamar a atenção de vocês. Então vamos ler o texto todo, mas vamos nos deter do texto principal, vamos chegar lá. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Outra versão diz a minha herança. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores o meu pai tem, do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e danças. Chamou um dos empregados, um dos servos, e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor nosso Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, coloca, Senhor, em nós
aquilo que Tu tens reservado para cada família, para cada um de nós. Que o Teu Espírito, Senhor, fale a cada um conforme a necessidade de cada um. Fale na cor que cada um vai entender. Que cada um, ó Deus, possa perceber e perceber-se nessa Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha acesso a todos os corações, porque todos nós aqui fazemos parte de uma família, independente da posição em que nós estamos nessa família, nós somos essa família. E, ó Deus, cada um de nós temos o nosso papel, a nossa obrigação no contexto familiar. Faze-nos, ó Deus, entender isto nesta noite. E, ó Pai, faze-nos perceber a atualidade do mundo em que vivemos. Ora, nós não conhecemos outros tempos anteriores, nós não vivemos há 100 anos atrás, portanto estamos vivendo o nosso tempo, somos do nosso tempo, usufruímos das coisas do nosso tempo, mas, ó Deus, Tu és eterno, Tu sabes que foi diferente em outros tempos, Tu sabes que hoje está pior, Tu sabes que hoje a condição de resgatar a família, a condição de preservar a família está mais difícil do que há 50, 100 anos atrás. O inimigo tem usado de mais ousadia e de mais coisas, como tecnologia, por exemplo, para não mais sutilmente, mas escancaradamente perturbar as famílias, gerando coisas que ainda desconhecemos. E tantos transtornos têm acontecido. Fala-nos, ó Deus, nesta noite, a cada um, conforme a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Meus amados, nesse texto lido, com base nele, nós observamos, e aí eu quero me deter, como disse, num pedacinho do texto, mais especialmente a partir do versículo 25, até o versículo 32, até o final, fala do irmão do filho pródigo. É costume a gente ouvir esta palavra, este sermão, mais com relação ao filho pródigo e ao pai do filho pródigo, mas esse texto ele é tão completo, que Deus preparou de uma maneira tão maravilhosa para nos ensinar tantas coisas aqui, e que muitas vezes passa despercebido, e o que nós queremos ver hoje é justamente sobre o irmão do filho pródigo, que se recusava a participar da festa de comemoração ao regresso do seu irmão. Ele considerava aquele irmão injusto com o seu pai, e considerava que aquela atitude era injusta. Recebeu o irmão com festa, sendo ele um rebelde, que destruiu tudo. E a gente percebe que tudo já começou errado, quando o filho quis ir embora, pede ao pai parte da herança que lhe pertencia. Ora, nós sabemos que herança só é herança quando os pais morrem. Não se tem herança com o pai vivo. Enquanto os pais estão vivos, todos os bens pertencem aos pais. O termo herança é só quando morre, só pela ausência. Então tudo começou errado. Ele solicitou o que não lhe pertencia, e o pai deu o que não lhe pertencia, o que não pertencia ao filho. Deu na hora errada. Então houve alguns erros, houve algo e que foi consertado aqueles erros, como o perdão. Mas tem erros em famílias que são cometidos de forma a corroer aquela família,
a destruir muitas coisas. Portanto, precisamos estar atento às coisas. No que diz respeito à família, não poderemos jamais dissociar o encaminhamento, o andamento, a administração da nossa família da palavra de Deus. Muitos que não conhecem a palavra de Deus acham isso aqui absolutamente dispensável. Mas somente quem não conhece, porque a quem conhece é inadmissível viver um passo sem a orientação dessa palavra. Tem tanta riqueza aqui para nos orientar a errar o mínimo possível. A simples expressão do filho, pequei contra Deus, e ao Senhor. Ele não pecou contra o Pai, mas contra Deus. O pecado é sempre cometido contra Deus, é sempre para Deus, mesmo sendo direcionado a alguém. Sempre se peca contra Deus. Então qualquer pecado que você cometer vai ser diretamente ligado a Deus. Fique atento a isso. Não é brincadeira pecar. E aquele filho, a gente pode observar no verso 20, que o pai avistou aquele filho de longe, e se compadeceu dele. Se avistou de longe, a gente percebe que aquele pai poderia tantas vezes estar fazendo aquilo, olhando ali na estrada, de vez em quando olhando ali na estrada com um pensamento desejoso que o filho voltasse. O pai consentiu na sua partida. Não se sabe a idade daquele filho, sabe-se apenas que era o filho mais novo. Mas o pai, atento ali, sempre esperando por ele, sempre olhava, desejando que ele voltasse. Um certo dia ele vê o filho voltar. Certamente aquele filho estava os farrapos, sujo, rasgado, descalço. Mas quando o pai viu, ele não observou estas coisas. Ele observou o filho e correu para o abraçar. Ele já foi ali cheio de compaixão. Só depois de tudo, depois de abraçá-lo, depois de recebê-lo, depois de perdoá-lo, foi que ele ordenou. Quando o filho foi pedir perdão, ele nem falou mais nada sobre isso. Aquilo já existia no seu coração. Ele ordena: vamos fazer uma festa. Olha, coloca a melhor roupa nele, um anel, e calça os pés dele, e vamos festejar. Tinha sumido, mas ele voltou a viver, voltou à comunhão. O pai nunca perdeu o interesse pela volta daquele filho. E isso fica muito claro nas decisões do pai. O filho mais velho, por sua vez, esse era de fato o rebelde. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo do pai. Nunca viajou, nunca pediu para ir embora, mas também nunca esteve próximo do pai. Nunca esteve ali pertinho do pai. Estava o tempo todo com o pai, mas nunca foi próximo do pai. E é aí que eu quero chamar a atenção de você, filho, filha. Quantos de nós estamos em casa, mas não estamos próximo dos nossos pais? E muitos de nós, ou alguns de nós, percebe isso depois que casa, depois que sai de casa, é que percebe se tinha ou não proximidade com os pais. E às vezes é tarde para perceber isso. Às vezes já está fora do contexto, às vezes já não pode fazer mais nada no tempo em que o pai precisava de proximidade. Aquele que nunca saiu de perto do pai também nunca esteve próximo. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre
fez pouco caso desse amor e da presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Esta atitude do filho mais velho nos revela alguns sintomas. Quando um filho de Deus está desconectado, doente emocionalmente ou espiritualmente, considerando que o filho mais velho estava na casa do pai, mas não conhecia o sentimento do pai, não percebia a dor do coração do pai, não percebia que aquele pai sentia falta daquele filho que, entre aspas, para ele era rebelde, e que fez algo errado, mas ele nunca percebeu aquele pai como pai. Talvez ele não entendesse o que era pai, porque ele não era, e muitos de nós só vêm a entender quando torna-se pai ou mãe. Parece comum e natural, mas junto desse comum e natural nós poderemos escrever a palavra ridículo, porque dá para perceber claramente o sentimento de um pai e de uma mãe, enquanto nós somos filhos e estamos em casa com eles, próximos deles. Mas a verdade é que muitos filhos querem ser mais do que os pais. O pior é que muitos pais estão fazendo dos seus filhos o grande tesouro da família, tendo demais, fazendo todos os gostos demais e sem perceber, botando o filho a perder, o filho se achando que é alguma coisa e querendo tudo e sendo tudo, e não percebe que o pai é pai, que a mãe é mãe. Aliás, em muitas famílias isso não tem distinção. Só é pai e mãe para mantê-lo, mas nunca é pai e mãe para se obedecer. E quando na força, no grito, tem que obedecer, fica com raiva. Isso é bem comum, mas é ridículo. Dá para perceber o pai e a mãe enquanto ainda somos filhos em casa com eles, sim. É que muitos de nós vivemos desconectados com os nossos pais, e hoje muito mais do que nunca. Hoje, com essa tal internet, com essas tais redes sociais, coisa que veio melhorar o mundo, piorou a família, e o intento é sempre esse: destruir a família. Ora, diga-se de passagem que no mundo, todos aqueles que são consumidores, todos aqueles que são produtores, que produzem alimento, que produzem alguma coisa, que consomem alguma coisa, e que uns precisam produzir porque uns precisam comer, lembrem-se que todos estes vêm de uma família, precisa de uma família, e com o intuito de promover a situação da boa existência de todos. De fato, por trás disso, há um grande engano, há a verdadeira possibilidade de querer destruir a família. Que exista pessoas, mas não mais famílias, porque família é um projeto de Deus. E independente de ser família, é possível nascer pessoas, e nascer pessoas, e nascer pessoas. E aí a gente observa hoje em dia, no lar, está um filho num quarto, com seu celular ou seu computador, a filha no outro, o pai num canto, a mãe no outro, cada um no seu celular, conectados com o mundo, cada um com centenas ou milhares de amigos, conectado com todos, conectados com tudo, sabendo de todas as notícias, sabendo de tudo que ocorre no mundo, atualizadíssimos, mas desconectados entre si. Olha um para o outro e não sabe reconhecer nada como está. Não sabe reconhecer o estado de cada um dentro de casa porque estão desconectados.
Aquele filho estava o tempo todo com o pai, mas não percebia o sofrimento do pai. E quando o pai recebe aquele filho, ele fica chateado, magoado, com raiva. Certo, aquele filho tinha errado. Isso poderia ser tratado diferente. E tinha que ser tratado diferente porque uma banda dos bens já havia partido. Aquela família já não tinha mais a mesma coisa, já não era mais a mesma, então havia mudanças ali, já estabelecidas e que precisava agora ser administrada com a volta dele. Mas isso era coisa para se pensar depois. Ele não percebia o coração daquele pai, o tempo todo com ele, mas não percebia que o pai estava sentindo falta do outro. E possivelmente estava sentindo falta dele também, mas ele nem percebia. E amados, eu quero compartilhar com vocês alguns sintomas de filhos desconectados com os pais. Veja que esse texto está tão atual, né? Esse texto parece que está dentro da casa de alguns de nós. Famílias desconectadas entre si e conectadas com o mundo todo. Fiquem atentos a isso. Tome cuidado com isso. Esta não é apenas uma programação da igreja. É uma providência de Deus para as nossas famílias. Vejamos alguns desses sintomas. Sintomas de filhos e pais desconectados. Falta de comunhão. Falta de comunhão é um sintoma de que os pais, os filhos estão desconectados. E o texto nos diz que enquanto o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou de casa, ouviu a música e as danças, então chamou nos servos e perguntou o que estava acontecendo. O filho mais velho estava trabalhando como fazia sempre, e no final do dia, voltava para casa, e quando se aproximou de casa, ele percebeu aquele barulho, aquilo ali incomum. E também não faz sentido em que o filho estivesse no campo trabalhando e os servos em casa festejando. Isso já não faz sentido. Possivelmente, ou ele estava com muita obrigação, ou ele estava meio que desconectado da verdade ali entre pai e filho. Se o filho tivesse um bom relacionamento com o pai, ele não precisaria passar por aquele servo e perguntar o que está acontecendo ali. Ele não precisava perguntar nada a ninguém. Ele entraria, chegaria em casa com espírito alegre e perguntaria ao próprio pai o motivo daquilo. E talvez até nem precisasse perguntar, ele vendo o irmão. Se ele tivesse conectado com o pai, se ele tivesse no mesmo sentimento do pai, na mesma razão do pai, provavelmente ele agisse do mesmo jeito que o pai agiu, abraçando aquele irmão. Todas as outras coisas que precisaria ser ponteadas depois seria feito, mas naquele momento era o momento de abraçar e perdoar e se alegrar, porque estava vivo e retornava para casa. A família estava completa de novo. Se ele tivesse conectado com o pai, certamente ele teria liberdade para isso. Hoje a falta de comunhão entre pais e filhos tem sido motivo de muitos filhos doentes dentro de casa, consequentemente dentro da igreja. Por isso, você deve lutar para não cair no exemplo deste filho, que se achava certo, acusando o outro de que estava errado, mas ele não se percebia, não percebia que ele estando em casa, mas estava tão fora quanto o outro, tão distante quanto o outro, e continuava errando
quando murmurava contra o pai, quando reclamava contra o pai, mas ele não conhecia o coração do pai. Se a gente parar para pensar direitinho, ele até podia ter razão de dizer: o Senhor nunca me deu nem uma cabra magra para comemorar com meus amigos. Mas quantas vezes ele pediu? Já era dele, o pai disse: tudo que eu tenho é seu, está tudo aqui. Não precisava nem pedir, bastava você querer. Isso já prova que eles não conversavam, não tinha comunhão. A falta de comunhão entre pais e filhos está causando esta desconexão. E aí fica difícil identificar as situações, os momentos em que o filho está passando, em que os pais estão passando, as dores, as necessidades. E olhe, não são somente os pais que têm obrigações de cuidar bem dos filhos, os filhos também têm obrigações de cuidar bem dos pais. Lembram vocês, meninas, quando eram meninas, que gostavam de brincar pegando o pento e a escova e penteando o cabelo dos pais? Aquele carinho e aquele cuidado continua agora quando vocês cresceram? Não, né? Porque agora tem a turma, né? Agora tem o colégio, né? Há 1 ou 2 semanas atrás eu estava andando com o meu neto, ele tem apenas 12 anos, e eu em algum momento fui pegar na mão dele, ele se afastou de mim, porque sempre quando andávamos juntos, ele criança, eu pegava na mão dele e a gente andava junto, não apenas para atravessar a rua, mas andava assim, e eu fui pegar a mão dele e ele soltou. Era mico agora andar pegado na mão de papai ou de vovô, porque agora já está um rapazinho, já sabe tudo, já pode tudo, já não sei o quê. Eu admiro certas coisas, certas situações, inclusive hoje, na fila do jantar, chegou um camarada de casaco, sozinho, sem os pais, chegou na fila, né? Todo rapaz, foi o Ian, e chegou lá de casaco, eu disse: ô Ian, tá com frio? Ele disse: não, é que eu estou com frio, eu estava jogando bola. Ele disse: não, eu estava brincando com meu primo. Ó, ele e aquele primo é uma coisa séria, viu? Estava brincando com meu primo, aí estava jogando, depois eu dormi, aí acordei, estava fazendo frio, eu tomei banho, fiquei com frio, aí botei esse casaco, e agora vim jantar. Cadê papai e mamãe? Sei lá, acho que ficaram lá. Já está se sentindo um adulto, né? Já está se sentindo um adulto. Mas olha, a falta de comunhão gera desconexão. Sai do plug. Não deixe isso acontecer, você filho. Não deixe isso acontecer, você pai. Não substitua a comunhão em casa. Jogue com seus filhos, brinque com seus filhos. Os tenha enquanto você os tem. Outro sintoma de filhos e pais desconectados é a falta de envolvimento com os interesses um do outro. A falta de envolvimento com os interesses um do outro. Quantas famílias vivem isso de uma maneira natural? Quantos filhos não têm interesse pelas coisas do irmão? Quantos filhos não se interessam por algum empreendimento, alguma decisão, alguma coisa dos pais? Aliás, não são todos os filhos que percebem as coisas nos pais. Se os pais estão gordos, se não estão, se está uma coisa, se não está, como é que está. Raramente os filhos percebem isso. Só se preocupa consigo, e os pais também se preocupam demais com os filhos. E não se preocupam em fazê-los se preocupar com eles. Olhar para eles, um olhar para dentro de casa,
o interesse do outro. Se eu me interessar pelos interesses da minha esposa, ou pelos interesses dos meus filhos, eu devo também fazer com que eles se interessem pelos meus interesses, seja conversas, seja conquistas, seja coisas simples como alguém que gosta de colecionar alguma coisa que para você pode ser até uma coisa tola, mas numa pequena coisa dessa, se você gera interesse no interesse do outro, isso gera uma proximidade, isso gera uma conexão tremenda. E aí a gente observa aqui no versículo 26, que chamando dos servos, perguntou o que era aquilo. No entanto, este filho mais velho fica do lado de fora e não quer entrar. E quando o pai vai lá chamar, ele não quer entrar. Jesus começa a mostrar que há problemas na relação do pai e do filho mais velho. Há uma dificuldade na relação dos dois. Interessante que Jesus é quem começa a mostrar isso. Se vocês lembram que eu disse que esse texto estava localizado no Evangelho do Senhor Jesus, conforme Lucas relatou para a gente? Essa história foi contada por Jesus. Tudo é Jesus. Tudo que Deus ordenou para a sua vida foi por meio de Jesus. Ele era o Verbo, estava lá no começo criando todas as coisas, e tudo que foi criado, se não fosse por meio de Jesus, não teria sido feito. Então é Jesus que está falando ao teu coração nesse momento, pontuando coisas que eu não conheço. Eu estou apenas falando, mas Jesus é quem está pontuando através do Espírito Santo. E ele já nos faz perceber aqui no texto que a relação entre o pai e filho não era boa quando os dois vão conversar. Parece que ele desejava mesmo era que aquele filho não voltasse, que aquele irmão não voltasse. Olha, o seu irmão voltou, disse o servo, e seu pai matou um novilho gordo. Isso foi percebido. O tamanho do novilho, o peso do novilho gordo, e fez uma festa. Mandou matar. Ele não sabia e não conhecia o coração do pai e o que envolvia os interesses do pai. O pai queria a família junto novamente, queria a família inteira novamente, e não apenas a falta física, não apenas inteira fisicamente. Durante o tempo que o filho pródigo estava fora, o irmão mais velho não conseguiu fazer uma leitura do coração do pai, uma leitura de como aquele pai estava se sentindo no dia a dia. Certamente dava para se perceber, mas como ele não tinha interesse nos interesses do pai, e ele, quando reclama ao pai, diz: aquele filho que levou metade do que era teu. Então ele estava interessado: olha, eu não tomei essa metade, eu nunca pedi nada, nunca destruí nada seu. Ele tinha seus próprios interesses, estava preocupado com os seus interesses, mas não estava preocupado com os interesses do pai, com as necessidades do pai, com os planos do pai. E há hoje muitos filhos que estão dentro de casa, mas não sabem o que está se passando, o que está acontecendo. Não têm interesse nas coisas do lar. Há filhos que têm dificuldade de se envolver com a família. Às vezes, isso é culpa dos pais. Não envolver os filhos nas coisas comuns do dia a dia, nas necessidades, mas também nos interesses. Tem filhos que não sabem lavar a cueca ou a calcinha, mesmo com idade já para fazer isso.
Tem pais que estão ensinando isso aos filhos ainda pequeno. Faz mal feito, aí a mãe vai lá e refaz. Mas não é o fazer bem feito, é o começar a aprender. Interesse, responsabilidade com as suas coisas e interesse nas coisas gerais da família. O filho sair para ajudar os pais a fazer uma feira, não que os pais tenham necessidade que os filhos o acompanhem, mas para que desenvolva nele interesse pelas necessidades e pelos interesses da família. Quando a mãe compra alguma coisa para ornamentar a casa, e ela queria tanto aquilo, desejava tanto aquilo, gostava daquilo, e um dia ela conseguiu aquele jarro, ou aquela flor, ou aquele quadro, ou sei lá o que, algo para ficar linda a casa, para embelezar a casa. Quantos filhos não dão a mínima para isso? Não tem interesse nisso. Mas também quantos pais não estão gerando esse interesse nos filhos? Pais desconectados dos filhos, filhos desconectados dos pais. Isso está acontecendo porque não está havendo interesse pelas coisas do outro, pelas coisas comuns da casa. E essa falta de interesse gera desconectividade. É um sintoma. Tem alguma coisa desconecta? Procure os sintomas. Você vai encontrar. Filho, pais, estou falando com vocês. Para vocês, não é obrigação só dos pais. Você também faz parte da família. Você também é aquela família. Outro sintoma de filhos e pais desconectados é a falta de compaixão. A falta de compaixão e a presença de ressentimento. E devo dizer, parece comum em toda a família isso. O ressentimento, a falta de compaixão e a presença de ressentimento. Muitos ficam ressentidos demais com muita coisa. Se os pais compram uma roupa azul para um filho e uma amarela para o outro não gostou daquilo, da cor que queria, aquela outra cor, e fica ressentido por causa disso. Às vezes um pirulito é o cerne de um ressentimento. E como eu disse, tem pessoas tão melindrosas, que estão se quebrando tão fácil, estão se ressentindo tão fácil, estão guardando mágoas de coisas tão tolas na família. Ressentimento, mágoa, falta de compaixão uns para com os outros, são sintomas de uma família que já está desconectada. Com qualquer coisa faz um biquinho e fica ressentido do pai, da mãe, ou mesmo dos filhos. Esta semana, a semana passada, aliás, essa semana nós começamos aqui. Semana passada eu fiquei chocado com uma cena na padaria. Um filho e um pai estávamos na fila para comprar pão, o filho adolescente, e aquele filho deu um esculacho no pai. Disse o pai: o senhor hoje me constrangeu. E contou lá a cena, o constrangimento. E o pai ficou calado ali com medo. Meu Deus, eu quase me metia naquela conversa. Se fosse no tempo que os meus eram adolescentes, eu tinha rapado a mão no pé do vidro. Depois a gente ia pontuar essa situação. Depois a gente ia lá para a Bíblia, ver onde errou, ia pedir perdão, mas a mãozada ele levava. E Wanda diz, sabe o quê?
Os dois hoje são casados, pai de família. Mas Wanda diz que nenhum dos dois estão livres de levar uma bofetada dela, se merecer. Ela diz: olha, eu puxo a cadeira, subo nela, mas que você me apanha, me apanha. Só vou deixar de ser sua mãe quando eu morrer. E olha que é bem assim mesmo, sabe? Eles obedecem. Graças a Deus o Senhor tem nos guiado, nos orientado. E não é para ficar com ressentimento. Não é para ficar com mágoa, não. É para amar mais. E tem que ser na força do amor, na força da compaixão, na força do perdão, na força do saber divino. Palavra de Deus, presença do Senhor na casa, o Espírito Santo dominando, conduzindo. É assim que se faz. Quando o Espírito Santo domina a tua casa, a tua vida, as coisas fluem sem muito problemática, sem muita dificuldade. Merecer umas palmadas, vai merecer sem fazer biquinho. E um filho, quando precisar confrontar o pai numa situação e advertir o pai de alguma coisa, ele vai ter sabedoria para fazer, porque às vezes é necessário. Outro dia o meu filho mais novo precisou me chamar a atenção de uma coisa, e ele estava com medo, estava com receio, mas foi homem o suficiente para me chamar e conversarmos. Porque assim eu tenho feito com eles, desde criança, aliás, desde o início da adolescência, porque enquanto era criança, Wanda fazia essas coisas todas, chegou porque era homem, e eu viajava muito, mas chegou uma idade que ela disse: agora é com você. Com essa idade, agora é com o pai. A mãe sai de cena. E desde aquele tempo eu tratava com ele as coisas naturais, peculiares a nós homens. E ainda hoje estas mesmas coisas, quando eles querem conversar, me procuram. Graças a Deus somos bons amigos. E graças a Deus um deles teve coragem e capacidade suficientemente para me chamar e termos uma conversa séria. E pasmem, eu não fiquei magoado. Eu dei graças a Deus, eu me senti honrado, porque meu filho tinha capacidade para fazer isso, da maneira que fez, da maneira que ele me chamou a atenção, me repreendeu. Graças a Deus por isso. É necessário haver compaixão, esse equilíbrio é necessário. Se não há compaixão na sua casa, se não há capacidade de perdão na sua casa, se há ressentimento com tudo, é um sintoma de que está tudo fora do lugar, está tudo despegado, desconectado. E olhe, vou repetir mais uma vez: atenção com essa tal internet, essa tal redes sociais, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, cuidando da sua vidinha. Não, a sua vidinha é família, está dentro de casa, está no núcleo familiar. A sua vidinha é família, não tem vidinha individual dentro de casa. No núcleo familiar é núcleo familiar, pais e filhos, não é cada um na sua, não. Essa coisa de filho adolescente está com a porta do quarto fechada porque o pai e a mãe não devem entrar ou não podem entrar ou tem que pedir licença para entrar, que é isso? Não se permita isso. Filho, não queira isso. Isso lhe expõe a uma suspeita muito grande. Se de adolescente você já faz isso, aonde você chegar, vão suspeitar de você. Isso vai fazer parte do seu caráter. Quando você precisar de um emprego, precisar entrar numa empresa, essas coisas, esses hábitos serão observados. Não queira fazer isso, meu jovem, minha jovem. Conota que há alguma coisa a esconder. Esconda de qualquer um, menos dos seus pais.
Tenha seus pais como seus melhores amigos. Vocês, pais, tenham seus filhos como seus melhores amigos. Porque na velhice, não deseje que seja o seu vizinho que venha cuidar de você numa necessidade. Queira que seja seu filho, sua filha. Muito embora isso pouco tenha acontecido, mas se você cuidar disso agora, assim será. Não permita essa autoridade suficiente do seu filho, que você, para entrar no quarto dele, tem que pedir permissão. Não, tem que haver o respeito, sim. Certas privacidades, sim. Olha, eu já tomei banho com meu neto muitas vezes, com os meus filhos muitas vezes, mas nunca tomei banho com eles nu. É tolice, é algo meu, eu nunca fiz isso. E quando eles vão ficando maiorzinhos, como meu neto agora, também não querem. Isso precisa ser respeitado, porque eu impus esse respeito desde o início. Então, há certos limites, há certas coisas que a gente precisa respeitar. Bater na porta e entrar. Mas proibido de entrar, tem que ter permissão. Tem algo errado. Filho, desconectá-los com os pais. Muito bem. O último ponto que eu quero falar sobre os sintomas de filhos desconectados com os pais. Um dos sintomas é a falta de intimidade com o pai ou com a mãe. Falta de intimidade. Eu volto a falar mais uma vez sobre intimidade. A importância da intimidade. Verso 31 nos diz assim: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar no verso 32 e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. A intimidade, o pai, tudo que eu tenho é seu. Era como se o pai estivesse dizendo: você não tem aquele carneiro gordo para compartilhar com seus amigos, porque não quer, mas é seu. Mas o filho não entendia que era dele, era do pai. Falta de intimidade. Bastava pedir, comunicar. Deus não quer ver seus filhos e pais doentes. Se você entrou aqui com algum desses sintomas desconectados, Jesus quer te conectar, quer reconectar a vida familiar de vocês. Jesus, ele é especialista em curar, em emendar os fios que foram rompidos, tornar de volta o circuito. A amizade é necessário, é essencial. Deus, quando criou o casamento, quando Ele fez a mulher e deu ela para o homem, Ele ordenou que eles fossem uma só carne, intimidade física, mas também intimidade espiritual, intimidade psicológica, intimidade. A intimidade é necessária. A intimidade no âmbito familiar, entre pais e filhos, é necessário para entender tudo dentro de casa, em cada lugar que está, em cada coisa, como funciona cada coisa, quanto de valor está disponível para que eu possa estudar aqui ou ali, para que eu possa usar isso ou aquilo, qual o nível que podemos ter e como podemos ser. Precisa haver uma participação de toda a família em tudo, uma conversa, todos serem íntimos em todos os assuntos da família. Não escondam nada dos seus filhos, participem com eles
desde pequenos, na forma como ele vai entender na idade que tiver, e participe aos seus pais tudo. De repente, alguma coisa, alguma percepção sua, filho, pode ser muito útil na família, que os seus pais não estejam percebendo, e você está por alguma coisa, talvez porque Deus permitiu que você percebesse aquilo de uma maneira melhor que os seus pais. Se houver intimidade entre vocês, converse, e aquilo pode ser melhorado. Deus se interessa pelos filhos pródigos, como também pelos filhos doentes. Deus se interessa pela sua família. Deus providenciou esses dias aqui, esses momentos aqui, como já foi dito, para ter uma conversa com sua família. Jesus quer curar você esta noite. Jesus quer reconectar o que estiver desconectado hoje. Pense nisso, entregue ao Senhor a situação em que está desconectando você de alguém da sua família. O que está incomodando, o que é que está atrapalhando, o que é que está distanciando, o que é que está causando isso? Coloque no altar de Deus. Ele quer resolver isso. Foi preciso aquele filho sofrer lá fora para ter a consciência de que precisava voltar de uma maneira humilde, mas foi recebido de uma maneira grandiosa. E aquele outro que mal se comportou com a chegada dele, foi tratado pelo pai de uma maneira grandiosa. Houve a percepção da compaixão que deveria existir nele também. Deus quer restaurar a minha família, a sua família. Ah, pastor, mas não tem nada para ser restaurado na minha família, está tudo em ordem. Graças a Deus. Então aproveite e ore por outras famílias que não estão assim como a sua. Se está tudo bem, tudo perfeito na sua família, aproveite e ore por outra família que porventura não está assim, e vamos interceder. O pessoal do louvor, tem algum louvor especial para isso? Não que tenha planejado, mas que Deus tenha colocado do coração de vocês. Se tiver, venha aqui enquanto a gente adora, enquanto a gente louva. Deus trabalha nos corações, Deus encoraja. Eu quero convidar você a se colocar de pé para louvarmos, eu não sei o que nem como, mas Deus sabe o que preparou para a gente. Nós não tínhamos combinado nada, mas quem manda é Deus, quem comanda, quem coordena é Deus que quer fazer o que quer fazer na sua família, na sua vida. De repente o problema todo está em mim, ou em você. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. O mundo lhe tem preparado
gerações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Há sempre um novo dia, há sempre a misericórdia do Senhor se renovando em cada dia sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que precisa de uma intercessão, de uma oração, você que quer colocar algum motivo desse, alguém da sua família sobre o altar de Deus, eu quero convidar você corajosamente a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, não queremos fazer isso como constrangimento, mas queremos interceder por você. Há algo na sua família que está desconectado e você quer colocar no altar de Deus? Vem aqui, corajosamente, vem aqui. Eu quero convidar o pastor Cícero para fazer essa intercessão. Há algo desconectado na sua família, há algo que precisa da mão de Deus, há algo que precisa da intervenção divina, da conexão de Deus, do bálsamo do Senhor, do óleo do Senhor que faz mover toda a máquina familiar. Coloque diante de Deus, tenha coragem para isso. É necessário coragem para esse momento, para vir aqui à frente e dizer: eu preciso de Ti, Senhor. É mais fácil a gente fazer isso no escuro do nosso quarto, mas nem sempre percebemos isso no escuro do nosso quarto. Às vezes Deus só permite percebermos isso aqui, na casa do Senhor. E quando você perceber, não se acovarde, não tenha medo. Se há algo que o Senhor repete tantas vezes na sua palavra e é para você, não tenha medo. Venha colocar-se diante de Deus, buscar a unção de Deus, buscar a aprovação de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Vem à frente. Uma família só funciona adequadamente se ela estiver conectada. Conectada com Deus e conectada com ela mesma. É preciso reconectar a família. Você mesmo talvez esteja desconectado. Conecte. Faça parte dessa família. Deus, Ele falou o seu coração. Tome esta decisão. Nós vamos orar. Ore aí para que Deus te ajude, para que Deus te dê entendimento de que este é o tempo de posicionamento da sua parte. Esse é um tempo que Deus reservou para você. Tem coisas que talvez não se repita nunca mais. Então não perca a oportunidade. Primeiro, conecte-se a Deus. Busque a Deus para levar a sua família a viver nesta conexão. Conecte a Deus. Ligue-se a Deus. Cuide de você primeiro, para depois cuidar do outro. Este é o tempo de Deus para você. Meu Deus e meu Pai, o teu servo, ó Deus, nos trouxe, ó Deus amado, alguns sintomas reais que estão acontecendo nas famílias. E nós, meu Senhor amado, nós cremos que o Senhor tem revelado de forma clara que este é um tempo onde nós precisamos rever as lacunas, os erros, aquilo que deixamos para trás, aquilo que não demos a importância devida. E agora, meu Deus, o Senhor tem nos levado a pensar e a repensar na necessidade de restaurar a nossa família, de reconquistar a nossa família, de reintegrar a nossa família, de reunir a nossa família, de sermos agentes reconciliadores. É um tempo de perdão, Senhor. É um tempo de reconciliação, Senhor. É um tempo de sermos mais o Senhor. A obra começa em nós e se estende aos nossos. Por isso, ó Deus amado, nesta hora nós pedimos a ajuda do alto, Pai, para que possamos primeiro ver esse pilar, esta relação que está, ó Deus, quem sabe danificada, a nossa relação contigo, Senhor. Queremos, meu Deus, estar conectados contigo, Senhor, para uma vez, ó Deus, conectados contigo, recebermos do Senhor a orientação para conectar aos nossos, de especial modo, ó Deus, aos nossos filhos, assim como está escrito na tua palavra, que é uma promessa que o Senhor irá, ó Deus, converter o coração dos pais nos filhos e dos filhos dos pais. Que esse dia, Senhor, seja hoje, que esse dia seja agora, Pai. Se estão aqui ou não, meu Deus, não importa. O que importa é que nós estamos nos posicionando, nós estamos tomando a decisão certa. Nós estamos dizendo: Deus, até aqui foi desse jeito, mas a partir daqui em diante as coisas têm que ser diferentes.
precisam ser diferentes, continuar no mesmo ritmo, continuar na mesma visão, é retrocesso. Nós viemos para avançar, nós viemos para romper, viemos, meu Deus, para rever tantas coisas que precisávamos rever, que precisávamos ouvir. E nesta noite, ó Deus, dispense sobre nós uma unção poderosa, um renovo poderoso, para que, ó Deus bendito, a nossa família, ela seja diferente através de nós, para que esta família glorifique e exalte o teu santo nome. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém.